Então tu quer ser acima da média. Bom, eu acho que não é só você que quer isso. Se tu clicou aqui pensando que ia ser mais um daqueles vídeos que só entregam o óbvio, não. Esse vídeo é um compartilhamento de ideias que eu acho que podem ajudar a todos, deixando claro que eu ainda estou buscando e provavelmente nunca vou parar de buscar o que eu vou falar aqui. Todos querem ser o protagonista do filme, mas a maioria fala, mas nunca mudam, não passam de seres medíocres, vivem dizendo para os outros que vão chegar no topo, que vão surpreender a todos que o subestimaram. Garoto, você acha que isso é um anime, no qual seu destino já está predestinado a vencer o mal e se tornar um herói? Ah, para com isso, vamos enxergar direito. Esse é o mundo real. Se você não fizer nada, o resto do planeta irá pisar em você. Mas eu não estou falando somente sobre dinheiro. Eu acredito que o nosso objetivo é encontrar um propósito. E com esse propósito, desenvolver habilidades e gerar algum tipo de valor para os outros. O dinheiro é apenas uma consequência. Tá legal, vamos parar com as frases motivacionais e realmente entrar no que importa. Para começar, vamos estabelecer 3 pontos fundamentais que todos deveriam ter: propósito, hábito e resiliência. E eu garanto que você não vai sair daqui sem ter consumido algum valor, porque não vamos falar somente sobre os conceitos dessas palavras, e sim explorar um pouco mais as suas ideias. Propósito. Se tu jogar essa palavra no Google, você vai encontrar um significado como ou parecido com, abre aspas, aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Tá bom, dá pra usar essa palavra em diferentes situações, como, por exemplo, qual o propósito desse suplemento? Ajudar no ganho de massa muscular. Beleza. A bicicleta foi inventada com qual propósito? Criar um meio de transporte mais fácil e viável do que um cavalo. E por aí vai. Quando o conceito é utilizado em algo literal, fica mais fácil responder. Mas e quando é uma parada mais filosófica? Por exemplo, qual o sentido da vida? Qual é o seu papel aqui na Terra? Qual é o seu propósito como um ser humano? Por que fazemos o que fazemos? Essa última pergunta é o título de um dos livros de Mário Sérgio Cortella, ótimo por sinal. O livro traz várias reflexões sobre o sentido da vida e principalmente sobre a vida profissional. Quem sou, o que faço e por que faço dentro do meu local de trabalho. Mas todas as questões tratadas pelo autor também se colocam na vida como um todo. O primeiro capítulo do livro fala exatamente sobre a importância de um propósito. Ele explica o significado de uma vida banal ou venal, que seria quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. A partir daí já dá para ter uma ideia da importância de um propósito, porque imagina, mesmo que conscientemente nós não reflitamos sobre o nosso dever aqui no mundo, sempre buscamos conseguir algo. Se levarmos em consideração somente nós mesmos, trabalhamos porque precisamos nos manter vivos. Trabalhamos mais porque queremos parar de trabalhar um dia. Mas e um pai? O propósito de um pai é um pouco diferente, veja bem. A responsabilidade de criar outro ser humano faz com que ele trabalhe para proporcionar a melhor condição possível para o seu filho. Não somente financeiramente, mas também uma condição em que o filho possa encontrar princípios corretos com base no homem que ele mais admira. Claro, nem todas, na verdade até poucas relações familiares possuem esse laço. Mas, independente, o propósito de um pai é esse. Ainda no livro do Cortella, ele traz uma reflexão sobre as pessoas que tomam como propósito apenas juntar dinheiro, talvez até o ponto de depois não saberem o que fazer com ele. E qual a lógica desse comportamento, que leva um homem a buscar o máximo de riqueza até o fim da sua vida sem mesmo ter um propósito concreto? Se você assistiu o meu último vídeo sobre o quão longe um ser humano é capaz de ir, onde eu falo sobre a capacidade de algumas pessoas, você irá notar que, por exemplo, o Steve Jobs, apesar de ter tido um patrimônio gigante, seu objetivo não era nem de longe ganhar somente dinheiro, e sim revolucionar, trazer algo novo para o mundo. Esse era o propósito dele, e foi exatamente por causa desse propósito que o dinheiro foi até ele. Na verdade, ganhar dinheiro não é um propósito e sim um objetivo. Afinal, o dinheiro é apenas papel. O que realmente importa é o que ele consegue nos trazer. O verdadeiro propósito é o qual nos orienta e nos ajuda a tomar decisões para viver de uma forma plena e saber o porquê estamos vivendo. Tá, a gente sabe que propósito é importante, mas a grande questão é como encontrar um. E até que isso não é tão complicado. Pense em que tipo de referência tu quer ser.
vivo ou mesmo depois de morto, deseja ser identificado apenas como o cara do carro de luxo? Ou como alguém admirável, digno de inspiração para os mais jovens, alguém que obteve sucesso e, acima de tudo, conheceu e viveu de acordo com seus princípios de forma livre e inteligente? A partir dessas e outras reflexões, você poderá encontrar o motivo pelo qual você está vivendo. Mas para conseguir pôr em prática tudo isso, você precisa adotar alguns hábitos. Se tu realmente quer evoluir, vai ter que mudar ou implementar algumas coisas nessa vida aí. Mas relaxa, você vai perceber que tudo isso no fundo é muito prazeroso. Relações sociais. Escolher bem as pessoas que tu vai deixar fazer parte do teu ciclo é fundamental. Se uma pessoa que convive com você não consegue adicionar o mínimo de valor, ela só está atrasando você. Mas veja bem, eu não estou dizendo para se afastar das pessoas que não podem te ajudar no que você está trabalhando. Porque assim, sempre dá para aprender alguma coisa com a maioria das pessoas. E existem relações que, apesar de não compartilharem conhecimento sobre a vida em si, fazem bem para nós. Você tem que se afastar das pessoas tóxicas. E quem exatamente são elas? São aquelas pessoas em que você sente que não estão felizes por você estar crescendo, se dando bem, e que na primeira oportunidade de tomar o seu lugar o fariam sem pensar duas vezes. Pessoas negativas que não conseguem demonstrar um pouco de fé em você. Pessoas que querem te ver bem, só não melhor que elas. Identifique essas pessoas e tire-as do seu radar. Peneira. Essa parte é crucial. Pense em como você gasta o seu tempo. Agora, separe o que realmente é necessário do que é apenas passatempo. Não somente, mas principalmente redes sociais, que é o maior passatempo atualmente. Ou seja lá qual for os hábitos que você tem. Reveja a sua atenção dada a essas coisas e pense se elas estão trazendo algo bom. Claro, não corte de vez seus momentos de besterol ou lazer. Apenas equilibre os dois. Estudo. Claro, não tem como falar sobre se tornar alguém melhor, elevar o nível, sem colocar estudo nisso. Não estou falando necessariamente sobre faculdade, curso, bacharelado ou sei lá mais o que. Independente se você está fazendo algum ensino superior ou não acha que isso irá contribuir no seu propósito, nunca pare de estudar. Mas estudar o quê? Não sei quem diz a você. É fundamental ter uma noção básica em todos os aspectos, como matemática, escrita e fala, um pouco de administração, conhecimento sobre seus direitos, enfim, conhecer o país em que você vive. Agora, quando você já tem um conhecimento legal sobre isso, comece a estudar sobre algo que você acha interessante, psicologia, neurociência, sei lá, cara, vai descobrindo. Se você não tem o hábito de ler, comece aos poucos, porque eu garanto, a leitura é um meio de aprendizado que está muito longe de acabar. E como começar a estudar? Monta uma rotina de estudo. Todos os dias, em algum período possível, estude umas 2 horinhas no máximo. Seja lendo, escrevendo, ouvindo, tanto faz. O importante é aprender. Saúde física e mental. Essa é a parte em que equilibra tudo, porque se tu não tiver uma mente legal, toda a sua produtividade vai por água abaixo. E a saúde física vai fazer com que tenha energia suficiente para todas as atividades, além de ajudar na própria saúde fisiológica, claro. Cuidar da mente é não somente excluir o que é degenerativo, mas também permitir algo mais suave, algo que te relaxe. Assistir um filme, escutar uma música, comer alguma coisa, conversar com verdadeiros amigos ou amigas, fazer algo que você goste. E saúde física é praticar pelo menos um mínimo de atividade física. Não precisa de fato estar na academia, você pode treinar em casa, correr, não importa. Só faça alguma coisa. Se alimente bem, beba água e configure seu sono. Sarcasmo interior. Bom, esse último é algo mais pessoal da minha parte. Não sei informar se tem estudos sobre isso, mas acredito que sarcasmo interior é a forma em que você responde os seus problemas. E problema que eu digo pode ser qualquer coisa, uma expectativa falha, uma meta não realizada, tanto faz. Você simplesmente vai enxergar o que não te agrada como uma besteira qualquer e você não vai fugir do problema. Pelo contrário, você vai correr atrás dele. Vai tratá-lo como um inimigo que, quanto mais forte for, mais ânsia de lutar você terá. Tá, ficou um pouquinho fantasiado, mas é literalmente isso. Viva como se soubesse o seu futuro, que não importa o tipo de desafio presente, seu propósito já está determinado a se realizar. É por isso que eu chamo isso de sarcasmo interior. É aquele tipo de pensamento. Se for para fazer, vamos fazer direito. Resiliência. Termo bastante usado.
Ok, se tu não entendeu muito bem o sarcasmo interior que eu acabei de comentar, eu acho que esse capítulo vai dar uma complementada. Resiliência é a maneira como você lida com o estresse, é o seu tipo de adaptação com as adversidades da vida. Olhar os seus problemas ou fracassos não como algo somente ruim, e sim como uma forma de aprendizado. No caso de fracassos, é como se você estivesse retirando itens de uma lista que são desnecessários. Logo então, na próxima você não vai colocá-los de novo na lista. Psicologicamente, é usar o que você tem para cuidar de um problema e retornar ao seu estado mental original. Porque, na verdade, o significado original da palavra surgiu da engenharia. Seria algo que está constantemente exposto a mutações, distorções e depois retorna ao seu estado original sem ser danificado. Eu considero que resiliência é uma virtude que está presente em todo mundo. Em alguns é mais aparente, mais forte e em outros nem tanto. Mas dá para desenvolver ela de uma forma legal. E eu acho que um dos principais pontos para ser resiliente é ter uma boa inteligência emocional. Inteligência emocional é reconhecer o que você está passando, a sua emoção, e saber como lidar com aquilo. É aprender com alguma experiência emotiva anterior e quando se encontrar com ela novamente conseguir determinar uma solução. Como a resiliência é algo mais mental, então os dois andam sempre juntos. E existe também a forma de educação que você recebeu quando mais jovem. Todos esses fatores também determinam o grau de resiliência. Tá, mas existe alguma coisa que eu possa fazer a partir de agora para ser mais resiliente? Claro que sim. Essa resposta que eu acabei de dar já é uma forma de fortalecê-la. Ser otimista, positivo, criar um vínculo com seu inconsciente de que você é quem determina se pode ou não conseguir algo. Outro ponto é a autoconfiança. Na verdade, eu acho que a autoconfiança ajuda em praticamente tudo que envolve desenvolvimento pessoal, porque ela é como se fosse a base para agir, enfrentar algum medo, falar em público, sedução, sei lá. Eu acho que deu para entender. Enfim, você pode estudar mais sobre isso por conta própria e desenvolver bem todos esses 3 capítulos que eu mencionei. Se tu chegou até aqui, eu agradeço de coração pela atenção e espero que a gente se encontre novamente.